Hoje eu vou falar sobre Aninha Bonita e Gostosa. No original seria a Little Annie Fanny, que é um quadrinho do Harvey Kurtzman, desenhada e pintada pelo Will Elder. Esse quadrinho aqui é demais. Embora tenha uma objetificação feminina que a gente vai falar a respeito, tem uma crítica social bem interessante, assim. Na verdade, o Kurtzman, que é o criador da Mad, ele tinha uma crítica feroz. Só que aqui, como era dentro da Playboy, teve uma censura editorial, sabe? Então a crítica dele ficou mais suavizada, tanto por causa do glamour que era exigido pela Playboy, quanto alguns objetos da nudez feminina, essa coisa toda. E eu vou explicar sobre tudo isso aqui, mas deixa eu me apresentar. Eu sou Márcio Batista, do Grupo Teatro LOL Cultura, e toda semana eu faço para algum quadrinho. O quadrinho da semana é a Little Annie Fanny, que é essa garota aqui. Como eu disse, ela foi desenhada pelo Will Elder, só que o Harvey Kurtzman, ele também era um desenhista, né? Aqui tem uma coisa muito legal nessa edição. Isso aqui foi feito pela Abril, né? Em 2004, que a Playboy estava fazendo 50 anos. Então essa aqui era uma das personagens da revista Playboy e tal. Eu vou contar a história dela. E aqui, tá vendo? Esses esboços aqui são todos feitos pelo Kurtzman. E depois eles foram arte finalizados e pintados pelo Welder. Só que tem outros colaboradores aqui. O Frank Frazetta é um dos colaboradores. O Jack Davis, o Al Jaffe, o Sérgio Aragonés. Olha que maravilhoso aqui. E até tem umas mensagens, tá vendo? Aqui tem uma coisinha aqui embaixo. Aqui tá escrito Koba. Koba é um dos nomes do Joseph Stalin, que era o presidente da Rússia e tal, por causa da Guerra Fria e tal. E isso aqui tem muito a ver, assim, porque, como eu disse, o Kurtzman, ele fazia muita crítica, né? Crítica social. E esse quadrinho aqui é sobre críticas do modo de vida americano, né? Estadunidense. Então tem muita coisa bem interessante. Aqui, como eu falei, tem uma coisa bacana, né, no começo, falando sobre como começou. Princípio era para ela ser assim, começar em quadrinhos normal, né, tipo, com linhas e tal. Só que eles acharam melhor, para ficar um jeito mais interessante pra Playboy, sem contorno. Então era um cartoon pintado a modo realista, era um cartoon realista. Sabe, aquele realismo aqui do Elder. Aqui tem até uma curiosidade que eu fiquei vendo. Aqui, por exemplo, essa aqui é uma ilustração do Frazetta, tá vendo? O Frazetta, ele foi meio que mandado embora, foi, foi despedido com carinho, porque eles gostavam muito do Frazetta, não apenas da ilustração dele, mas dele como pessoa, né? Só que ele atrasava muito, ele demorava muito para fazer, tanto que essa obra aqui, ó, eu até achei que foi vendida em leilão, né? A parte foi o Frazetta que ele não conseguiu terminar, e quem terminou acho que foi o Jack Davis ou o Will Elder mesmo, né? E aí tá cheio de personalidades aqui, a Sofia Loren. E aqui é recheado de personalidades da TV. Inclusive, tem uma coisa muito bacana, que aqui no final da edição, tá falando sobre cada história e as personalidades que aparecem e um pouco da crítica social que tem. Então isso aqui é uma coisa bem bacana, porque isso aqui foi feito em 1962, 1965. Aqui tá com volume 1. Eu acredito que a Playboy tá aqui no Brasil, ele faria até 2 ou 3 volumes, mas só saiu esse, pelo que eu saiba. E hoje acho que talvez isso aqui não fosse publicado. Por quê? Porque embora tenha uma crítica social, como eu já falei, que eu vou especificar um pouquinho mais, teve um controle editorial. Aquela crítica de ponta, assim, do Kurtzman, que ele fazia na Mad, por exemplo, aqui foi muito suavizado. Tirou a ponta, assim, ficou meio redondinho, né, sabe? Então tem umas coisas que são interessantes. Aquilo que eu mostrei, né, que tinha esse Koba aqui, né, nessa ilustração, que seria talvez o Joseph Stalin, aqui não fala sobre o comunismo e tudo mais, né, e a Rússia, mas fala sobre a dominação do branco sobre as outras culturas, né. E o que acontece, ele faz uma piada aqui que é interessante, que ele vai continuando, tá vendo? E aí tá todos os brancos numa jangada, porque eles estão à deriva, aqui, tá vendo? Então a Anne Fanny tá sempre nua, então sempre tem um pretexto pra ela ficar nua, e fica todo mundo em cima dela, assim, né? Então, eles ficam assediando ela e tal. E aí, o que acontece? Tá todos os homens brancos aqui, ó, só tem brancos, né, tá vendo? E eles saíram de uma ilha que era dominada pelos brancos, então os negros e os indígenas eram todos escravizados, assim, para fazer a vontade dessa elite aqui. E aí o que acontece? Quem tá nadando desesperado e querendo um espaço na jangada, sendo perseguido por um tubarão, é o Martin Luther King. Cara, o Martin Luther King tá aqui. E aí o pessoal, não deixa ele entrar. Fala assim, não, sai daqui e tal. E aí chega um navio
E o navio é do poder negro, porque tá cheio de personalidades negras aqui. Aqui tá o Muhammad Ali, que ele era o Cassius Clay, né, aqui foi quando ele acabou de se tornar, né, o muçulmano, né, então o Muhammad Ali tá aqui. Aqui o Malcolm X. Aqui tá o Mao Tse Tung, né, só que tá pintado com o rosto negro. E aqui tá o Joseph McCarthy, que é um senador americano, que a luta anticomunista veio dele. Então toda essa coisa da coisa da Guerra Fria também. Então, e aí você vê, tá todo mundo aqui, né, o Mao Tse Tung, o McCarthy e tal. Eu falei assim, como que pode, tá? Qual que brincadeira que é essa aqui, né? Então, é um jeito do Kurtzman falar assim, tá vendo, ó? A sociedade branca, que é essa elite que tá aqui na jangada, ela fica com uma política maluca e ela acha que são todos iguais. Porque os brancos têm que ter o privilégio e os negros, os chineses, os outros todos são, para eles são todos iguais, né? Então, é essa crítica aqui que o Kurtzman fazia na MED, e aqui, por causa dessa pintura e por causa também da editora, né, de ser dentro da Playboy, que é uma publicação para um público de classe média para cima, homens héteros, então, e geralmente conservadores, então eles tiveram que calibrar na crítica, né, e ela é diluída muito também por causa da protagonista, que é a N, né, porque ela é uma mulher ingênua. Então, tem toda essa da década de 60, tem toda essa a liberação feminina e tudo mais, que tem os direitos e tal, as mulheres, né, protestando e fazendo as passeatas e tal, então coloca isso aqui como um deboche, sabe. Então a crítica fica um pouco diluída. E isso que é interessante, por quê? Vamos contar um pouquinho da história do Kurtzman, que acho que vale a pena. O Kurtzman foi o cara que criou a MED. E o que acontece? Quando ele criou a MED, ele foi para algumas editoras e quem conseguiu, onde ele conseguiu publicar foi na EC Comics, que era do William Gaines. E ele aprovou tal, e lá na EC Comics, que ela publicava revistas de terror e tal, publicou a MED, e o William Gaines, que era o editor, né, o dono da editora, o editor-chefe, ele falou assim: "Olha, liberdade total para você". Então ele teve uma liberdade criativa muito grande. E a MED foi um sucesso estrondoso, assim, tanto que na época que o Kurtzman estava, a MED vendia tipo 1 milhão de cópias. Só que, por causa de tanto sucesso, o Kurtzman ele falou assim: "Olha, eu quero metade da sociedade da MED, eu quero tipo 51% das ações da MED, para eu ser o majoritário". E o Gaines falou assim pra ele: "Você tá louco? A editora é minha, eu sou dono da editora, eu também contribuí pra MED, porque você veio com a ideia, só que quem contratou as pessoas, quem publica, quem faz tudo sou eu, né, então, tipo, eu não posso te dar metade disso, né". Então eles começaram com essa discussão, e ele saiu. E quando o Kurtzman saiu, ele levou todo mundo, os artistas, né, o Jack Davis e tudo mais, o pessoal que trabalhava com ele na época, pra uma outra revista, né, e saíram com ele, porque falou assim: "Poxa, né, então você que criou e tal". E aí já estava rolando aquele Code Authority, que quem pôs essa censura nos quadrinhos, né, sabe, esse Code Authority lá que tal, foi aquele Joseph McCarthy, aquele que eu mostrei que estava aqui, né, o senador lá. Então o que acontece, o William Gaines, ele chamou, a revista de terror dele estava indo pra falência, né, ele falou: "Ah, já era". Ele chamou o editor da revista, que era o Aldi Feldstein, eu vou colocar o nome aqui embaixo que eu lembro dele, que ele também era ilustrador e roteirista e tal. E com ele, a Magic, que já fazia mais de 1 milhão de cópias, começou a fazer mais de 3 milhões de cópias. Então, tipo, com a saída do Kurtzman, a Magic estourou muito mais ainda, assim, porque eles começaram a chamar outros autores, né, outros artistas, né. Então, o Al Jaffee, o Sérgio Aragonés, o Porrias, o Dom Martin, esse povo que a gente conhece da Magic, é dessa segunda geração. E o que acontece? A Mad continua a fazer muito sucesso. Aí o que ocorre? O Kurtzman, ele foi abordado pelo Hugh Hefner, acho que é o nome, acho que é esse o nome, eu vou pôr aqui embaixo, que era o dono da Playboy, que ele gostava muito do trabalho do Kurtzman, na Mad mesmo. E ele e o Hefner, que era o dono da Playboy, ele era, além de editor e tudo mais, ele também era tipo um mecenas, né, então ele ajudava artistas e tal. E ele chamou ele falou assim: "Ó, você saiu tal, mas eu gosto do trabalho, vamos fazer uma revista". E ele fez uma revista chamada Trump, que é essa aqui, só teve 2 edições, e a revista não foi um sucesso,
Quer dizer, ela foi um sucesso, só que ela era muito cara, então não valia a pena pra Playboy continuar. Então eles só fizeram as 2 edições e pararam. E aí o Kurtzman, ele fez uma outra revista chamada Help, que nem a Trump, nem a Help vieram aqui para o Brasil, mas a Help, ela é muito importante, assim, porque ela ficou tipo uma cópia da Mad, mas ela tinha umas coisas diferentes e teve muitas pessoas que saíram da Help, que foi, por exemplo, o Robert Crumb. O primeiro trabalho do Robert Crumb foi na Help. O Terry Gilliam, sabe Terry Gilliam, do Monty Python? Que é o diretor dos Dois Macacos, do Brasil Filme, do Aventuras de Barão Munchausen e tal. Então, o cineasta Terry Gilliam, ele começou como quadrinista na Help, que era do Kurtzman, né? E falou assim, poxa, né? Então, ele tinha uma coisa afiada, assim, de fazer as coisas. E tanto que a Chiclete com Banana, por exemplo, na verdade eu não vi o Angeli falando sobre isso, mas o formato da Chiclete com Banana, que a gente pensa, uma espécie de média, assim, ela tem muito mais a ver com a Help do que com a média. Por quê? O trabalho do Terry Gilliam era muito o que o Angeli fez aqui nessa tipo de fotonovela, sabe? Que a gente fazia o Angeli aqui com fotografando as pessoas, fazendo uma fotonovela, uma série quadrinhos com fotos, né? Isso aqui o Terry Gilliam fazia na Help. E outras coisas absurdas que fazia que tem muito a ver com isso, né. Por exemplo, sabe, essas matérias, assim, não apenas quadrinhos que tinha no Chiclete com Banana, né. Então e muitos artistas, né. A Help era tipo uma antologia de vários artistas e tinha coisas assim. Então, quando uma vez eu lembro que eu peguei uma Help, assim, que eu vi e falei assim: "Cara, parece Chiclete com Banana, cara". Então, isso aqui era muito interessante, tem essas coisas que não era apenas limitado a quadrinhos, tinha, sabe? Foto com um texto, um artigo falando sobre, então isso aqui era muito coisa da Help. E essa era muito coisa que o Terry Gilliam fazia na Help. Então, ou seja, o Harvey Kurtzman é um cara, assim, super interessante. E a gente vê como ele foi aqui um pouco podado, porque a exigência editorial pedia isso. Tanto que quando acabou a Trump, ele foi fazer a Help, o Hefner, né, ele chamou de novo o Kurtzman pra: "Ó, vamos fazer um trabalho aqui e tal". E ele fez umas propostas que o Hefner não gostou, mas quando ele falou assim: então por que que eu não troco o meu personagem principal, que era o menininho dele, por uma garota?". E ele achou, topou, só que aí fizeram com toda essa coisa inovadora, né, que é essa arte meio que realista, mas com desenhos tipo cartoon. E isso aqui é fantástico, né. Isso aqui, por exemplo, é uma crítica que eram muitas propagandas que faziam as garotas dentro de banheiros e tal. Então estão fazendo uma propaganda de cigarros, então todo mundo tinha que ir assediando, né, a a N e tal. Tem uma outra história aqui, que acho que é a segunda, que fala sobre um seriado médico, tipo o ER, né, sabe, Plantão Médico, Grey's Anatomy, House, essas coisas. Na época, na década de 60, tinha muito desses programas também. E então ela tá com esse programa, então tipo, o diretor tentando dando em cima dela, assim, o pessoal todo em cima dela, e ela é muito ingênua. E aí, o que ela faz? Ela se troca ali no camarim, aí todo mundo, né, da produção vai querer ver ela se trocando, tá vendo? E ela tem que tá numa série de TV, e ela vai pra maca, aí vem um monte de médico tentar analisar ela, então começam uns absurdos, assim, sabe? Então os médicos brigando pra ver quem que vai analisar ela primeiro, porque é uma mulher pelada ali, né? Então é sempre isso aqui. Então, a crítica, ela é muito diluída por causa dessa objetificação feminina. Mas há uma crítica ainda, assim, isso aqui é muito interessante. Eu não sei se realmente isso aqui seria realmente republicado no Brasil. Essa aqui é uma edição de 2004. Eu acho que vale muito a pena, porque os desenhos são muito bons, e toda a crítica que tem também é bem interessante, embora, como eu falei, eh, ela seja diluída. Aqui, ó, até parece o desenho do Aragonés, que o Aragonés ele é um dos colaboradores dessa história, de alguma das histórias, só que aqui eu pensei que era do Aragonés, só que não é. É de um autor chamado Alan Roth. A não ser que o Alan Roth tenha feito essas mulheres aqui, né, porque parece muito Aragonés, né, que tá com a assinatura do Alan Roth. Ó, pra ver não. Frank Frazetta. Então o Frank Frazetta, ele colabora nessa edição também. E lembra que eu disse, o pessoal meio que ele fez acho que umas 5 ou 6 histórias, mas o pessoal meio que mandou ele embora porque ele atrasava muito, né, então ele não concluía tudo que ele fazia, assim, né. Você já conhecia?
Que vocês acham disso aqui? Vocês acham que hoje seria publicado com toda essa objetificação feminina? Eu acho até uma coisa interessante que poderiam voltar a publicar, né, mas poderiam colocar, por exemplo, mulheres, né, fazendo a releitura dessa história, até autores que trabalham com LGBTQIA+. Eu acho que seria interessante. Por quê? Porque apesar de, como eu disse, né, já sendo redundante, ter uma crítica um pouquinho mais amena do que o Kurtzman fazia na Mad ou na Help, eh, ainda consegue colocar muita coisa aqui, porque ele brinca com os easter eggs que tem aqui, e você começa a ver, assim, eu acho que seria interessante o pessoal da época, da década de 60, né, porque tem muito atores e celebridades que aparecem, né, então ele fica cutucando, né, esse pessoal. E fica um quadrinho que eu acho bem interessante. Eu realmente não sei se seria publicado. O que você acha? Você acha que uma coisa dessa seria publicada hoje em dia? Então, eu vou deixar um link aqui na descrição, caso você queira comprar alguma coisa pela Amazon, compra pelo nosso link do canal. Esse aqui você não vai encontrar, porque esse aqui é de 2004, então isso aqui vai ser só em sebo. Então eu sempre também recomendo para você pesquisar em sebos, em lojas, em comic shops, né, tem muita loja de quadrinhos que são muito legais, tanto online quanto físicas mesmo. Mas caso você queira comprar um quadrinho novinho pela Amazon, compre o nosso link que ajuda o canal. Mas o que mais ajuda o canal é o seu joinha, é a sua inscrição, é o seu comentário. Comenta mesmo. O que você achou disso aqui? Você já conhecia? Você acha que seria interessante realmente ter uma republicação com autoras, né, quadrinistas, ou mesmo autores que trabalham com LGBTQIA+? Você acha que isso aqui seria legal? Ou mesmo uma republicação disso com todos os comentários que tem, porque essa aqui é muito bacana mesmo, tem tudo aquilo que eu falo que precisa, né, uma falando sobre o universo do personagem, né, sobre como foi criado, esses autores, então para quem não conhece, cara, isso aqui é muito, muito legal. Mas eu conto com o seu joinha, com a sua inscrição e com o seu comentário. Então é isso, gente, se curtiu, compartilha, grande abraço e até mais.